Agora que nós já conhecemos as principais obras mais antigas da literatura mundial, chegamos enfim na Grécia. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer sobre os primeiros povos gregos e uma obra muito importante de Homero. Quando ouvimos alguém falando sobre a história da literatura, a primeira obra que nos vem à mente é a Ilíada de Homero. Isso estaria certo se nós estivéssemos tratando apenas da literatura ocidental. Mas para a gente compreender a literatura mundial, que é a intenção desse canal, nós tivemos que passar por obras mais antigas ainda, como a Epopeia de Gilgamesh, o Código de Hammurabi, os textos sagrados dos povos do Egito, da Índia e da China, como vocês viram aqui. Por isso, a Ilíada não ocupou a primeira posição. Mas, com tudo o que nós vimos até agora, já estamos prontos para entrar na história da civilização grega. Tudo começou numa pequena ilha chamada Creta. Diferentemente dos povos antigos que se estabeleceram à beira dos rios, o povo da ilha de Creta estava cercado pelas águas do mar Mediterrâneo. Por causa disso, os cretenses se tornaram exímios marinheiros. Os povos em redor deles, como na Babilônia, tinham grandes exércitos que marchavam por terra e conquistavam outras cidades. Mas os cretenses passaram a conquistar outras cidades pela aprimoração de suas técnicas navais. Eles construíram navios bem fortificados e sabiam lutar no mar tão bem quanto os outros povos lutavam em terra. E assim, o povo da ilha de Creta se tornou bastante famoso. Eles também eram chamados de minoicos. E você sabe por quê? Existia naquela época a lenda de que, abaixo do palácio do rei, havia um monstro terrível que era metade homem e metade touro, e que vivia no centro de um labirinto, e que se alimentava das pessoas que ali entravam para matá-lo e não conseguiam mais sair. Esse monstro era chamado de Minotauro, e o rei que governava na época era o rei Minos. Minos seria filho do próprio deus Zeus, e por isso seu povo era os minoicos. Apesar de serem uma forte civilização, os minoicos um dia tiveram de deixar essa ilha de Creta, pois um tremor de terra ameaçava acordar um vulcão e destruir tudo pela frente. Aos poucos eles se mudaram para as ilhas em redor, como a ilha de Tera. Mas nesse momento, o vulcão subitamente explodiu, e rochas gigantescas e em chamas caíram sobre as ilhas. A ilha de Tera afundou com tudo isso, e os cretenses nunca mais conseguiram reerguer sua civilização. A ilha de Creta, agora deserta e coberta de cinzas, porém, aos poucos foi mostrando ares de que poderia abrigar vida outra vez. Mas agora quem estava de olho nesse pedaço de terra era um povo que vivia mais ao norte, os micênicos, que vinham da cidade de Micenas, ao lado de Esparta. Os micênicos começaram a construir seus monumentos por toda parte e a cultivar seus grãos para alimentar o povo. E tudo parecia ir muito bem. Mas um povo estranho rondava as cidades naquela época. Eram os bárbaros. Esse nome, bárbaros, não era algo legal de se ouvir. Isso significava que esses povos não sabiam ler e escrever, eram agressivos, mal cheirosos e vinham apenas para destruir o que encontrassem. E para o povo micênico que vivia em Creta, não havia muito que pudessem fazer para combater esses bárbaros. Creta já estava fragilizada, então a conquista de Creta e do povo micênico pelos bárbaros foi apenas uma questão de tempo. Mas ao mesmo tempo que foi uma conquista para os bárbaros, foi uma derrota para a história em si. Porque os bárbaros não deixaram relatos escritos do período em que viveram pela Grécia. Por não haver registros, esse período ficou conhecido como a Idade das Trevas da Grécia. Apenas para contextualizar, essa Idade das Trevas durou entre 1200 e 700 antes da Era Comum. Mas como os bárbaros estavam na Grécia havia muito tempo, logo eles perceberam que a forma de viver dos antigos gregos era algo a que eles deviam dar atenção. E por isso os bárbaros passaram a construir suas próprias casas e cultivar seus grãos. E mais incrível ainda, eles passaram a contar suas histórias de forma escrita. Esses bárbaros se tornaram gregos, por assim dizer, e sua história passou a ser escrita e contada de geração em geração. Uma das histórias mais conhecidas dessa época é a Ilíada de Homero. Essa história narra uma guerra que teria acontecido em 1200 antes da Era Comum, e os relatos dessa guerra foram passando adiante pela tradição oral, até que um dia, esse homem Homero decidiu unir todos os relatos em um único volume, 400 anos depois da Guerra de Troia. Mas vamos entrar em detalhes para melhor compreender essa história. Ilíada é o nome do livro, mas ele faz referência à cidade de Ilion, que era o nome grego da cidade de Troia. O livro, no original,
foi escrito de uma forma belíssima, chamada hexâmetro datílico, que significa que as palavras deviam ter uma sílaba longa e 2 sílabas curtas. E isso trazia uma melodia e ritmo para a leitura, o que fazia com que fosse facilmente memorizada. Canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem ao Hades as almas de heróis valorosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos. O de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Como vocês viram, a história cantada era muito bem elaborada e mais fácil de guardar. Por sua importância nacional, a Ilíada era lida em templos religiosos, assim como a Bíblia é lida ainda hoje em escolas dominicais e catequeses. Era praticamente um livro didático. As crianças liam essa obra nas escolas. E isso é porque o livro apresenta toda a questão de como os deuses, através da inveja e da história de Paris e Helena, incitaram o início da guerra, e de como o guerreiro Aquiles, o mais poderoso da época, se enfureceu por ter tido sua mulher tomada por outro homem e desistiu de lutar na guerra contra os inimigos do seu povo. A história, na verdade, narra apenas os anos finais da longuíssima Guerra de Troia. Apesar de ser um relato de como Aquiles se enfureceu durante essa guerra, ele só vai aparecer mesmo bem pra frente no livro, porque muitas coisas bastante importantes acontecem antes. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tive algumas percepções sobre a forma como se deve ler um livro. E sobre isso, sobre essas percepções, eu vou fazer um vídeo específico em breve. Concluindo as observações sobre a Ilíada, você deve se lembrar que a guerra só acabou quando os inimigos decidiram presentear a cidade com um enorme cavalo de madeira, mas que dentro dele havia vários guerreiros prontos para destruir a cidade, certo? Bom, isso na verdade não é narrado nesse livro, e sim em um outro que a gente vai ver logo mais. A história da Ilíada termina de uma forma bastante violenta, mas eu não vou contar como. Se você quiser, você pode usar os links abaixo para comprar o livro, esse livro ou outras versões que eu vou deixar aqui. Mas se serve para alguma coisa, eu achei que o filme estrelado pelo Brad Pitt foi bastante fiel à história. E eu acho que ele está disponível aqui no YouTube também. Um ponto importante sobre o autor Homero é que, muito provavelmente, ele não existiu. Pois é. Existem historiadores que dizem que ele era cego, e por isso outras pessoas teriam escrito o livro, essas histórias. Outros pesquisadores dizem que ele era apenas uma figura incomum que os gregos antigos criaram como sendo mais um personagem mitológico que inspirou neles essa história. Sobre a Guerra de Troia, acontece a mesma coisa. Muitos dizem que de fato aconteceu, muitos dizem que nunca aconteceu. Vai saber. O importante é ler a obra Ilíada. Depois de escrever a Ilíada, Homero ainda escreveu uma outra história chamada Odisseia. Essa era uma história de como Odisseu atravessou o mar em sua missão e enfrentou diversos perigos. Para concluir nossa viagem pela Grécia, temos que entender apenas mais algumas coisas, que serão importantes mais adiante. Na Grécia, cada cidade era governada de uma forma diferente, sendo que em Atenas, as pessoas eram quem determinavam se as leis deveriam ser aprovadas ou não, enquanto que em Esparta, havia um rei que determinava que todos fossem treinados bons guerreiros, ao invés de aprender a ler e escrever. Assim, por longos anos, apesar de terem em comum a crença nos mesmos deuses e a língua grega, os atenienses, formados por filósofos e estudiosos, e os espartanos, os guerreiros, tinham suas desavenças. Isso foi motivo de guerras por muito tempo. Mas se você viu o último vídeo do canal, você se lembra que o Império Persa, governado por Ciro, o Justo, estava crescendo cada vez mais, e restava a ele apenas conquistar a Grécia, porque tudo entre a Ásia Menor e a Índia já pertencia a ele. Os gregos atenienses e os espartanos
Vendo essa ameaça, imediatamente deixaram de lutar entre si e se tornaram amigos. Ciro e o seu exército foram derrotados pelos gregos. Na verdade, Atenas lutou sozinha contra os persas, porque os espartanos estavam no meio de uma festa no momento da guerra. Mas isso não vem ao caso agora. Depois que Ciro voltou para a Pérsia, os gregos poderiam voltar a viver em paz. Mas outra vez, Atenas e Esparta tinham medo que a outra cidade, né, que ou Atenas ou Esparta se tornasse mais poderosa. E por isso essas duas cidades voltaram a lutar. E isso foi também por volta do ano 430, antes da Era Comum. Por eles estarem mais fragilizados, os atenienses quiseram se esconder nos muros das cidades e não lutar. Eles queriam apenas esperar que os espartanos fossem embora. Mas essa espera demorou longos 25 anos. Foi o que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Por fim, a cidade de Atenas, enquanto esperava, infelizmente foi consumida de dentro para fora pela peste que as pulgas dos ratos traziam. Ao fim dessa longa guerra, tanto Atenas quanto Esparta já estavam fracas demais e não tinham como se defender de outros possíveis invasores. No próximo vídeo nós veremos um desses invasores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar para eu poder trazer mais vídeos da história da literatura mundial.